Vamos abrir em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Marcos, Novo Testamento 16, 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero-vos falar sobre falar em línguas. Que coisa estranha é esta de falar em línguas? Ouve-se falar na igreja de falar em línguas. Que é isto? Alguns dizem que é falar em várias línguas de vários países, falar inglês, francês, alemão, sei lá, chinês, sei lá. Não é isso que Deus está a referir. Nós temos que saber e perceber que o que Deus nos dá é sobre o natural. É muito acima do que é natural. O homem, na sua interpretação, tenta trazer as coisas para o lado terreno. Não. As coisas de Deus é do lado divino. E assim nós temos que entender todas as coisas de Deus. Ao ler a Bíblia, você tem que entender que é algo divino que Deus nos está a responder, que nos está a dar, que nos está a mostrar. Eu vou-lhe dar já um exemplo. É normal para o ser humano perdoar? Não, mas Deus diz para perdoar. É divino perdoar. Entende? Eu quero-vos agora mostrar o que é que Jesus disse. Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos e agora ele fala com eles e diz-lhes. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas. Depois continua, mas eu só quero chegar até aqui. Versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios e falarão novas línguas. Até o que é novas línguas? Novas línguas é um dom de Deus dado aos homens, é uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não deve forçar o orar em línguas. Deve pedir a Deus para poder orar em línguas e Deus concede-lhe o dom de você orar em línguas. Eu quero que você, por exemplo, o dom pode ser recebido através de imposição de mãos, orar sobre a pessoa e a pessoa começa a falar em línguas estranhas. Ou novas línguas, conforme a Bíblia aqui diz. Mais à frente, nós vamos ver versículos em que fala de línguas estranhas. Mas também pode ser sem imposição de mãos, assim como eu recebi. Eu estava numa igreja, numa reunião, e toda a gente começou a orar em línguas e eu não orava, e eu estava calado. Eu lembro-me de olhos fechados, baixei a cabeça e eu dizia: Senhor, eu também gostava. E eu de repente comecei, assim, surgiram, porque o Espírito Santo concedia que eu falasse. O que é que isso traz para nós de bênção? Eu quero-vos mostrar como tudo começou. Jesus diz que estes sinais sairão aos que crerem, mas nada aconteceu. Depois disse-lhes a eles para não saírem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E é aqui que nós vamos começar a nossa jornada, por assim dizer. Vamos a Atos 2:1. Atos 2:1. Vamos ver o que é que Deus nos mostra. Vamos ver o que é que Deus nos mostra. Atos 2:1, Novo Testamento.
Jesus disse para eles ficarem todos juntos. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos juntos, oravam, buscavam a Deus. E veja o que é que aconteceu em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vinhamente impetuoso e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, vamos ver várias vezes, vou-vos mostrar vários versículos. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a manifestação de estar cheia do Espírito Santo é a pessoa começar a orar noutras línguas. O orar noutras línguas, muitas das vezes, se não todas as vezes, você não sabe o que está a orar. Não sabe que língua está a falar, não percebe nada que está a falar, mas eu vou-lhe dizer que você não saber nada do que está a dizer é uma benção. Você está a dizer, como é que pode ser uma benção não saber o que eu estou a falar? Porque a língua, quem está a conceder é o Espírito Santo, e Ele está a pôr na sua boca o que você precisa na altura. Isto é muito importante. Eu lembro-me de, na altura, quando eu estava a trabalhar como guarda noturno e ainda era solteiro, eu chegava a casa e quando chegava a casa orava e depois deitava-me. Enquanto as outras pessoas todas oravam de manhã quando se levantavam, eu orava quando chegava a casa. E eu lembro-me de um dia, eu estava a orar e depois de orar, comecei a orar em línguas. E eu queria parar de orar em línguas e não conseguia. Não conseguia falar com a minha própria voz. Quer dizer, eu estava com a minha voz, é sempre a minha voz a funcionar, mas não conseguia parar de orar em línguas. Queria falar português e não, só orava em línguas. Eu achei aquilo muito estranho e eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Depois, quando parei e consegui falar outra vez, em português, eu perguntei ao senhor, mas porquê isto? O que é que aconteceu? E ele me disse, tu depois vais ver. Eu deixei, aquilo passou. Um dia eu estou a ir para o trabalho, eu fardo-me, depois de me fardar, eu tinha posto o collar e faltava meter a arma no collar e agarrei na minha própria arma e meti no collar. Só que quando meti a arma fugiu e caiu no chão. E quando caiu no chão eu olhei para a arma caiu apontada para mim. O tipo de arma que eu tinha era um revólver. O revólver tem sempre a munição preparada para disparar. Quando eu apanhei a arma, ia apanhar depois a arma do chão, eu ouvi assim, por isto tu oraste. E quando eu ouvi isto, eu fiquei muito surpreso com isso. Por isto orei. Quando olhei para o chão estava marcado por o revólver ter caído no chão e apontado para mim. Quando eu abri o revólver, a munição que estava lá dentro estava picada. Quer dizer, a arma não disparou porque Deus a impediu que tivesse disparado contra mim. Eu quero-vos, por esta experiência, explicar que Deus preparou o caminho para evitar um problema na minha vida. E fez-o através de eu orar em línguas. Então, cada vez que eu estou a orar em línguas, eu estou a abrir o caminho para a minha vida.
Eu estou libertando de algumas coisas que possam vir. Porquê? Eu não sei o que estou a falar. E então se, por exemplo, se eu conseguisse traduzir aquilo que eu estava a orar em línguas para português, eu estava a dizer: obrigada, Pai, que a arma vai cair, mas ela não vai disparar contra mim, em nome de Jesus. Isto que vai acontecer, bênção na minha vida, glórias te dou, Senhor. Seria isto que eu poderia estar a falar. Ora, se eu tivesse a dizer isto no meu português, eu se calhar não diria, eu se calhar calava-me, porque estava a perceber o que eu estava a dizer e eu diria: "Então, mas é isso?" Por isso é que nós não entendemos quando oramos em língua. E graças a Deus que não entendemos. Porque é o Espírito Santo que nos concede o que é que devemos de falar e é Ele concedendo, Ele está a orar a oração perfeita. Glória a Deus por isso. Uma vez também, eu tinha visto um vídeo que eu achei muito estranho, tudo o que aconteceu, e as pessoas nesse vídeo, alegres no Espírito Santo, saltavam. E eu achava aquilo muito estranho, achei aquilo muito estranho e ficou a mexer em mim. E eu vinha do trabalho, da minha zona onde eu trabalhava, para casa, e quando cheguei, eu vinha orar em línguas e vinha orar em línguas o caminho todo. E quando cheguei à porta de casa, eu não conseguia parar outra vez de orar em línguas. Isto foi outro dia, eu não conseguia parar de orar em línguas. E o que é que estava a acontecer? Eu não sabia o que era. E eu estive ali um pouco de tempo, enquanto não conseguia parar de orar em línguas, continuei um pouco de tempo a orar em línguas. Depois, quando parei, o Espírito Santo disse assim: sou eu que decido o que acontece em cada lugar. E eu entendi aquilo que me estava a mexer no meu espírito por causa de ver pessoas a saltar e tudo mais. Deus dá a manifestação a cada um conforme o que for útil. O Espírito Santo concede a cada pessoa. Por isso é que eu não conseguia parar de orar em línguas. Orar em línguas para a nossa vida é uma grande bênção, vinda de Deus. Nós vemos aqui no dia de Pentecostes o que é que aconteceu, mas eu quero que vocês vejam mais outra manifestação que aconteceu a outras pessoas em Atos 10, 43. Vamos lá abrir. Atos 10, 43. Nós temos que entender que Jesus veio para os judeus. Ele próprio, nascido como judeu. E quando ele nasceu como judeu, ele veio para os judeus não o receberam, e era da vontade de Deus que a bênção de Jesus ir à cruz em nosso lugar e morrer por nós, que não ficasse só para os judeus, mas ficasse para toda a gente, para os gentios, por assim dizer, que é assim que a Bíblia nos fala de nós, que não somos judeus de nascença, somos gentios. E então era da vontade de Deus que se espalhasse por todo o planeta Terra. Por isso é que diz: preguei o Evangelho a toda a criatura de Deus. E o que é que aconteceu? Aqui, um determinado homem buscava a Deus e apareceu-lhe um anjo que dizia para mandar homens buscar a Pedro num determinado sítio, que ele iria falar a eles, iria abençoar as vidas deles. Este homem, temente a Deus, embora não fosse judeu, fez isso, mandou chamar, e Deus falou com Pedro e disse: olha, vão vir homens te buscar e tu vais com eles. E ele assim fez e foi com eles. E começou, quando chegou ali, viu que a casa que não eram judeus. E ele achou muito estranho: o que é que eu estou aqui a fazer? Mas se é da vontade de Deus, então aqui estou eu. Então foi ele e outros a essa casa. Quando chegou a essa casa, então começou a falar. E veja o que é que ele diz, Atos 10, 43. E este dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que neles creram receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro,
Ainda a estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que era da circuncisão, os que eram judeus, que eram circuncisos, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se, admiravam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Como é que eles souberam que eles receberam o Espírito Santo? Porque começaram a falar em língua estranha. O batismo do Espírito Santo foi reconhecido na vida daqueles homens porque eles começaram a falar em línguas estranhas. Línguas que ninguém sabe interpretar. Ou que alguns, por dom divino, Deus permite que alguns interpretem as línguas estranhas. Agora, será que todos devemos buscar esse dom? Sim, como todos os dons de Deus. Você deve buscar. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. O orar em línguas é um dom de bênção divina para as nossas vidas, que nós devemos buscar. E está em acesso a todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É dizer: Jesus, eu venho em nome de Jesus, eu peço perdão por tudo aquilo que eu fiz e eu aceito o que tu fizeste na cruz como sendo em meu lugar. Isto é aceitar o que Jesus fez por nós. É receber Jesus no seu coração. A transformação fez interiormente e você vai ver no exterior o que é que vai acontecer. As primeiras coisas que acontece é a paz. A paz que você sente começa a inundar o seu ser. E Deus vai começar a mostrar a si a bênção, a andar consigo. Mas entenda que o batismo no Espírito Santo, a manifestação que você está cheio do Espírito Santo, é por assim dizer, um transbordar. Você é cheio do Espírito Santo e transborda e começa a orar em língua. Glória a Deus. Então, e você deve, depois de acontecer isso, deve parar? Não, depois de fazer isso, você deve continuar a orar em língua. Quanto mais conseguir orar em línguas, melhor é para a sua vida. Porque há coisas que você não sabe orar. E quando você ora em línguas, você está a orar a oração perfeita. Mas depois, como é que eu fico? Como é que eu entendo? Eu vou-lhe mostrar o que é que Paulo dizia em 1 Coríntios 14, 14. Vamos lá abrir. Novo Testamento também, 1 Coríntios 14, 14. Paulo está a explicar exatamente como proceder no orar em línguas. Está a explicar à igreja de Coríntios. E nesta carta ele fala e diz, 1 Coríntios 14, 14, diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, aquilo que eu entendo, aquilo que eu preciso, não me enche, porque eu não estou a perceber nada do que eu estou a falar. Mas diz no versículo 15, que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também orarei no meu entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. Quer dizer que o orar em línguas é uma bênção, porque oramos bem, mas também devemos de orar com a nossa linguagem, quer o português, quer a nossa língua que nós entendemos e de qual falamos, para agradecer a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus. Entende? Porque fazendo isso, você fica com fruto, você sabe o que orou, sabe o que disse. Não fale palavras para Deus de tristeza. Não fale palavras para Deus de desânimo. Deus não quer isso para a nossa vida. Quer que você fale bênção. Quer que você diga: obrigada, Pai, que a minha vida já foi transformada pelas tuas mãos.
Glórias te dou, Pai, porque onde não havia cura, agora há cura. Glória ao teu nome, Senhor, que eu estou curado, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, que agora estou abençoado por ti, Senhor, porque és tu que me abençoas em todo lugar, quer a entrar, quer ao sair de todo lugar, tu me abençoas, em nome de Jesus. Você deve falar palavras de bênção, agradecendo a Deus sempre, em tudo dai graças, agradecendo a Deus por todas as coisas. Eu lembro-me de uma irmã, já dei este testemunho, mas lembro-me de uma irmã que uma vez os irmãos viraram-se, eram vários irmãos e havia a casa dos pais, e depois disseram a ela, tu é que podias ficar com a casa. E então, porque ela gostava muito da casa e gostava de ficar com a casa dos pais, mas ela não tinha dinheiro para poder fazer isso. E então aquilo era no Alentejo. E ela no caminho para cá, ela sentiu parar debaixo de uma árvore que estava à sombra. Estava sentada no carro, mas debaixo de uma árvore, para o carro estar à sombra. E ela naquele lugar começou a adorar a Deus. Começou a adorar a Deus, a adorar a Deus, a adorar. E quando chegou a casa, depois de chegar a casa, uma vizinha dela, que era a senhoria dela, a senhoria da casa onde ela vivia, foi lá falar com ela, porque eram umas duas amigas, e ela virou-se e contou que tinha ido à terra e que gostaria de comprar a casa, mas que não tinha possibilidades. E a senhoria virou-se para ela e disse assim: tu sabes bem que eu já te tinha dito, se precisasses de dinheiro alguma vez que eu te emprestava, pois eu empresto para tu comprares a casa e depois tu pagas. E assim a irmã fez e foi abençoada e comprou a casa que queria. Quem é que abriu o caminho? A oração, a adoração a Deus, agradecer a Deus. Mas às vezes as circunstâncias não são boas. Pois é nessas alturas que você deve dar graças a Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando nós estamos aqui a adorar, ouça, quando nós começamos a cantar na igreja, existem três áreas, três fases, por assim dizer. Estamos à adoração, estamos ao louvor, em que estamos aqui, batemos palmas, estamos todos juntos, alegramos, glória a Deus. Depois a altura da comunhão, em que cantamos para o nosso irmão, agora não de mãos dadas, não é? Mas cantamos para o nosso irmão, dizemos que ele é importante para a nossa vida, glória a Deus, mas depois chega a hora em que vamos adorar a Deus, e nessa hora desligue-se tudo e todas as pessoas e toda a gente. Agora você adora a Deus. Agora você faz um sacrifício de louvor perante Deus. Ou adorar para dizer que Ele é bom, que confia nele, que Ele é tudo para a sua vida. Fazendo isso, você está a honrar a Deus com a sua vida. Muitas das vezes Paulo dizia, também orarei, que farei, pois, orarei no Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. Orar no Espírito. Eu lembro-me, principalmente, quando eu estava na igreja, glória a Deus, eu tinha a possibilidade, de, em vez de estar a cantar, e às vezes eu estava a orar em línguas o tempo todo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Era uma bênção, e tem sido, e foi uma bênção, e é uma bênção. Porque Deus enche-nos da sua presença, da sua vontade, sobe pensamentos até nós, à nossa mente, para saber o que fazer e quando fazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Orar em línguas é algo muito importante, é uma bênção de Deus, é um dom que dado gratuitamente por nós. Eu quero vos levar a outro lado. Vamos a 1 de Coríntios 12. 1 de Coríntios 12. 12:1. Vamos a 12:1.
O versículo realmente é 12:7, mas eu quero-vos eu quero que vocês entendam. Paulo está a escrever aos Coríntios e diz, no versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ele está a explicar um pouco sobre os dons. E depois agora, abreviando, vamos saltar e vamos para o versículo 4. 1 de Coríntios 12, 4. E diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, o versículo 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque por um Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outra, a profecia, a outro, o discernimento de espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Isto são dons dados por Deus. E nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Devemos procurar buscar de Deus os dons sobre o natural que Ele nos dá. Porque com esses dons nós podemos operar na terra para bênção para as nossas próprias vidas, mas também para a vida dos outros. Você não sabe como orar por outra pessoa. Coloque a pessoa nas mãos de Deus. Pai, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos e ora em línguas. Se você já tem o dom de orar em línguas, ore em línguas sobre essa pessoa. Diga, glórias te dou, Senhor, porque eu sei que tu vais fazer a oração perfeita sobre esta pessoa e eu oro por ela. Você assim fazendo, você está a abençoar essa pessoa. O Espírito Santo sabe o que essa pessoa precisa. As suas palavras vão ser exatamente o que para que essa pessoa precisa e vai abençoá-la em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Falar em línguas é um dom sobrenatural. É um dom divino, dado a todo aquele que crê, porque os sinais seguirão aos que crerem. Você pode receber, sim, você pode receber e deve desejar esse dom, assim como todos os outros dons. Você deve desejar. Agora veja uma coisa: Deus ama a sinceridade e o seu pedido tem de ser sincero e não ser com eu vou fazer isto para poder ter isto, ou ter aquilo, ou ter aquilo outro. Se é com segundas intenções, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Agora, se for sincero, você quer fazer por causa de estar com Deus, de poder orar a Deus, de poder abençoar não só a sua vida, mas a vida dos outros, Deus lhe concederá. Deus absoluto. Ele próprio diz. Ele não faz exceção de pessoas. Para ele, todos são iguais. Mas eu lembro-me que para poder ter o discernimento, para que Deus mostrar as coisas, eu tive que o buscar. Eu tive de crer. Eu orava, esperava em Deus e dizia, Senhor, mostra-me. Senhor, fala que o teu servo ouve. Exatamente como Samuel, o pequeno Samuel fazia. Vai ser o grande profeta Samuel. Fala que o teu servo ouve. E eu esperei em Deus. Esperei em Deus. Até que ele se começou a manifestar. Você veja uma coisa e pense desta forma. Deus não se vai manifestar a toda a gente. Embora todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas o que eu quero dizer com isto é, só aqueles que desejam realmente ter a manifestação do Espírito Santo
esses vão receber essa manifestação. De outra forma, não irão ter. Se não buscarem de coração sincero, se não quererem realmente receber essa manifestação. Imagina que você é um patrão e contrata um empregado. Você precisa de saber se esse empregado é de confiança ou não. E o que é que você faz? Testa-o, não é? Você vai e dá-lhe, por exemplo, dinheiro para poder fazer uma compra e vê o que é que acontece e como é que ele se porta e como é que vê se ele é confiável, vê se ele é bom de contas, se bate sempre tudo certo e tudo mais. Você está a ver como essa pessoa é. Agora pensa assim, imagine que você é Deus, você não faria o mesmo com toda a gente? Você não quer ver como é que são todos? Eu creio que sim. Realmente Deus nos deixa ver e quer ver o que há no nosso coração. Quer ver se somos sinceros. Quer ver como é que é a nossa conduta perante o mundo, mesmo quando toda a gente à nossa volta possa ser injusto, nós continuamos. Ainda hoje, a falar com um dos meus filhos, eu estava a dizer uma coisa que está escrita em Provérbios, eu à procura de, de sinceridade, eu encontrei em Provérbios algo que é uma bênção. E dizer Provérbios 27. Vamos lá abrir em Provérbios 27. Para você entender que Deus procura pessoas que sejam sinceras. Você, se pensar assim, então, mas se a pessoa for sincera no mundo, como é que vai ser? No mundo pode até não ser bom, mas Deus sabe o que você está a fazer, que é por causa de Deus, e tudo muda. Provérbios 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A sua sinceridade vai trazer bênção para si, para a sua vida, para a sua família e para os seus filhos. Os seus filhos vão ser abençoados por causa de você ser sincero. Veja o exemplo da Bíblia de Noé. Noé, Deus olhou para ele e viu que era um homem justo, que era um homem que fazia as coisas diferentes dos outros e ensinava aos seus filhos as coisas de maneira de comportamento diferente. Deus escolheu a Noé e por causa disso veio a ser salvação dele, sua esposa, seus 3 filhos e das suas 3 noras. Você entende? Bênção veio àquela casa porque o homem foi sincero. Perante Deus e perante o mundo. Mesmo que para isso possamos alguma vez ser prejudicados, mas acredite em mim, confie em mim, que eu vou lhe dizer, você pode ser prejudicado perante os homens, mas Deus não o vai deixar ficar prejudicado. Deus o vai abençoar por cima de tudo isso, no nome de Jesus. Eu conheço Deus e sei bem como Ele é. Falar em línguas, uma bênção para as nossas vidas, uma grande bênção. Mas você tem que entender que tudo o que fazemos através do orar em línguas é algo que se manifesta no mundo espiritual, não no mundo normal. O que eu quero dizer é que cada vez que você ora em línguas, você está a orar no Espírito, porque o Espírito Santo está-lhe a conceder as línguas para falar, você está a mudar o mundo espiritual para que possa acontecer no mundo físico, exatamente como aconteceu com a minha arma. Eu orei uns tempos antes, não sei quanto tempo foi antes, orei uns tempos antes para que no futuro não me acontecesse o mal. Cada vez que você ora, você está a criar bênção
para a sua vida, está a criar bênção para qual você lança a sua oração, para qual você agarra e diz: eu vou orar por esta pessoa, e começa a orar em línguas, você está a abençoar essa pessoa. O dom de orar em línguas estranhas é o dom dado por Deus para as nossas vidas, para nos abençoar. Não tente ver isto, não, mas isto é o que se diz aqui, ouça, estivemos a ler a palavra de Deus, as palavras sagradas de Deus, estivemos a ler, você viu conforme eu vi, e não diga, não, mas isso era isto, era aquilo. Ouça, não tente dar interpretação à palavra de Deus. Leia unicamente a palavra. Receba. Porque entender Deus não é para entender com uma mente carnal, é entender com o Espírito. É algo divino, não é algo terreno. Eu quero cercar amor de seguro de Batista. Eu quero vos mostrar uma coisa. Vamos abrir 2 de Coríntios 10, 3. 2 de Coríntios 10, 3. Deus nos conceder termos um corpo, vivermos dentro de um corpo, mas realmente nós somos um espírito que vivemos dentro de um corpo, que temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Portanto, é corpo, ou antes, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Quando chegar o dia de partirmos desta terra, o nosso espírito sai do nosso corpo. E o nosso corpo para nada serve, que era apenas um invólucro. E vai para com Deus. Agora veja o que é que aqui diz. 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de pensamentos errados que às vezes tentam colocar nas nossas mentes, destruindo todos os conselhos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, todos os pensamentos à obediência de Cristo. Às vezes há coisas na nossa vida que nós tentamos resolver, às vezes pela luta, pela guerra, não, muitas vezes, às vezes não é lutando no corpo, mas com palavras, com guerra, com tudo mais. Se fizer o contrário, esperar em Deus e orar sobre esse assunto, os assuntos resolvem sozinho, sem você ter guerra. Por isso é que diz aqui, porque andando, no versículo 3, porque andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne, mas lutamos em espírito. Orar em línguas é uma grande arma dada por Deus para nós que somos o seu povo. Nós que somos os seus filhos. Uma grande arma que Deus nos deu para mudar tudo, quer na nossa vida, na vida da nossa igreja e daqueles do qual oramos, no nome de Jesus. Portanto, eu aconselho a todo e qualquer pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de buscar este dom da parte de Deus, pedindo a Deus que receba esse dom. No nome de Jesus. Frequente uma igreja que esteja cheia do Espírito Santo de Deus, para que esse dom seja mais forte em manifestação. E para que a comunhão com os irmãos se torne o Espírito Santo mais presente e possam encher a si da sua presença. Glória a Deus. Falar em línguas, o presente de Deus para nós. Amém. Eu peço ao grupo Louvor venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar todos de pé, se faz favor.
Amém? Vamos fechar os nossos olhos. E digam assim comigo: Pai, nós reconhecemos a importância de orar em línguas. E reconhecemos que ser cheio do Espírito Santo tem manifestação de orar em línguas. Por isso te peço, Pai, enche-me do teu Espírito Santo. Permite que eu possa orar em línguas. Que esse teu dom encha a minha vida no nome. Agora, o que você vai fazer é permitir a sua boca, permitir que as palavras que saiam da sua boca, falar, às vezes parece que não tem nexo nenhum, parece uma coisa esquisita, é o que está a acontecer. E vamos orar um pouco em línguas, vamos dizer, a cor, de baradeira, de surcor, de barcara, de mara, de baradit. Cara de aracora de barcora de mora de baró de barcara de bará de barcora de surcor de barcara de baradi. Cara de barcara de mora de barô de surcor de arcade de barcara de mora de barô de surcor de barcara de mara de bará de baradi. Cara de barcara de mora de surcor de arcora de barô de rabira de barcara de mara de barô de raburo de surcor de radidra. Cara de arcara de mora de barô de arcora de barô de radi surcor de baradi. E oro por todos estes que estão aqui comigo, Senhor, para que sejam cheios do Espírito Santo e comecem a falar em outras línguas, em nome de Jesus. Cara de barcor de bora na mara de bara de barcara na mara de baro de turcor de arcara na mahara boro de raditra. Cara de barcara na mara de barcara na mara de baro de turcor de bara de barcara na mara de baro de barcura de barcara de baro de radi. Cara de barcara na mara de baro de radi turcor de arcura de barcara na mara de baro de arcara na mara de baro de turcor de baraditra. Cara de radi de turcor de mara de bara de barcara de barcura de mara de. Obrigado, Pai. Ou perante tu quem impedirá? Ninguém, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos.